Geografia e aqui no Explicador Virtual eu vou dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é exercícios de Oriente Médio. Bom, primeira questão. Nacionalismo, ideologia política que reivindica para um povo o direito de formar uma nação. Como o Estado-nação está referenciado ao território, o nacionalismo também tem suporte ideológico para a defesa e conquista territorial e para as guerras entre Estados. Tá? Esse é um texto, uma afirmação da Inay Dias de Castro, que é uma professora de geografia. Bom, o texto se aplica particularmente à situação de conflito que ocorre atualmente envolvendo, aí ele coloca alguns países especificamente estariam colocando isso. Primeira coisa, antes de a gente responder essa questão, vamos definir o que é nação e nacionalismo, para a gente poder entender mais alguns conflitos que a gente vai ver, não só no Oriente Médio, mas em várias regiões. Né? Quando um povo ele se identifica como nação, significa que ele tem uma série de unidades e identificações culturais que vão fazer com que aquele povo se reconheça enquanto uma unidade. Claro que a nação ele é uma ideia construída, né? Você acredita e você adota aquelas similaridades como sendo suas. Então, por exemplo, no caso do Brasil, nós temos um nacionalismo, nós temos uma ideia de que nós somos uma nação unificada, que os limites da fronteira territorial, do Estado territorial ou do Estado-nação são suficientes para que a gente reconheça que dentro daqueles limites nós somos iguais, ou nós somos o mesmo tipo de nação, nós nos reconhecemos. Apesar das dimensões continentais do Brasil e apesar das diferenças culturais existentes entre as diferentes regiões, mesmo assim o grupo de brasileiros se reconhece como igual. Então, por exemplo, no sul do Brasil existem várias características culturais, existem comidas típicas, existem hábitos, do mesmo jeito que o norte do Brasil apresenta outras comidas típicas, outros hábitos. Mas a mesma língua, as mesmas referências, a mesma história construída faz com que esses indivíduos, tanto no sul quanto no norte, se sintam parte da mesma pátria. Esse nacionalismo, muitas vezes, ele vai motivar uma série de guerras. Porque a partir do momento que você cria a ideia de que você é uma nação, você se reconhece como igual, o outro passa a ser diferente. Então é comum que tenha algumas disputas territoriais entre diferentes povos porque se reconhecem nações diferentes. Às vezes, na maioria dos casos, esses conceitos de nação são construídos. Então, às vezes, é num grupo e aí a presença de um colonizador e as divisões territoriais vão criar uma ideia de nação. E aí você cria uma história para isso, você cria um inimigo comum e aí você vai fortalecendo essa ideia de nação. Então isso muitas vezes vai gerar instabilidade política porque justamente cria uma certa tensão. E às vezes esse grupo que tem a mesma língua, às vezes uma mesma história construída, uma mesma etnia, que se reconhece enquanto nação, eles não têm um território. No caso do Brasil, nós somos uma nação, nos reconhecemos como nação e temos um território legitimamente aceito, que é o Estado Nacional, né, que tem uma organização e é legitimado. E algumas vezes isso não acontece. Então, aquele povo, ele se sente uma nação, mas ele não tem um território que seja exclusivamente seu. Isso pode gerar alguns conflitos, e desses conflitos que a gente vai ver aqui, qual desses locais vão apresentar uma disputa e uma briga de nacionalidade, né? Uma reivindicação da sua questão nacional. Bom, o local que vai apresentar isso é a Palestina. Todos os outros vão apresentar alguns tipos de problemas e até instabilidades internas, como é o caso da Colômbia. Mas isso não significa que eles são problemas de nacionalismo. O que acontece na Palestina é que a Palestina se identifica como nação, os palestinos se identificam como um grupo isolado, né, como um grupo unificado, mas eles não têm o seu território legitimado. Então isso gera uma série de instabilidades e é causa para vários conflitos no Oriente Médio e vários conflitos que a gente viu ao longo do estudo da matéria. Segunda questão. Um país governado de forma teocrática que atualmente desenvolve um polêmico programa nuclear e tem sido alvo de severas críticas e pressões norte-americanas. Né? Os Estados Unidos ameaçam com sanções econômicas e possíveis sanções militares de retaliação. Bom, a primeira coisa, o que é uma teocracia? Teocracia é um país, né, um sistema onde o chefe de governo e o chefe político são a mesma pessoa. Então, quando o chefe político e todo o aparato burocrático do Estado são ligados e regidos por questões religiosas, a gente está dizendo que esse Estado é uma teocracia. Diferente de um Estado ateu, por exemplo, você negaria a existência de religião, e diferente principalmente do caso do Brasil, que é um Estado laico, onde o chefe de Estado ele é dissociado do chefe religioso. Então, você não tem uma religião oficial, você não tem uma obrigatoriedade de seguir uma religião, você não pode
perseguir diferentes religiões, você tem que permitir a livre prática de manifestação religiosa, são características de um Estado laico, um Estado que não tem uma religião definida. Diferente da teocracia, que eu vou reunir esses conceitos, tá? Então, dentro desses países, né, a gente tem o Líbano, Cuba, Coreia do Sul, Afeganistão e Irã. Qual deles vai apresentar essas características? Um programa nuclear e uma teocracia. A resposta é Irã. Como a gente viu, o Irã foi caracterizado por uma revolução, né? Por surgimento de uma revolução teocrática, a gente chama de revolução iraniana. Você tinha um líder que vai ocidentalizar, né, que é o Shah Reza Pahlavi, ele vai ocidentalizar o Irã, e como um movimento contrário a esse processo de ocidentalização, você teve o surgimento, né, você teve aí o crescimento de uma teocracia, né, com a liderança do Ayatollah Khomeini, que vai instaurar no Irã uma teocracia. E mais recentemente o Irã defende o direito a ter um programa nuclear, né, ele vai argumentar que ele pode desenvolver, tem direito de desenvolver uma tecnologia nuclear, e como ele é um país com alguns problemas com o mundo ocidental, isso causa uma série de tensões sobre a possibilidade de desenvolvimento de uma arma nuclear para o Irã. É verdade que eles estão bem distantes de conseguir montar essa arma nuclear de destruição em massa, mas existe essa tensão relacionada com a questão do Irã. Questão 3. Analise o mapa a seguir. Então aqui a gente tem a faixa de Gaza, Cisjordânia, né, e aqui a região que a gente entende ali como Israel, tá? Bom, o mapa se relaciona a um importante fato geopolítico ocorrido no século XX, que trouxe profundas consequências para as relações internacionais. Esse fato é a partilha da Palestina, B, o desmembramento do Paquistão em relação à Índia, C, a construção do canal de Suez, D, a luta por independência dos bascos em relação à Espanha, e a divisão da Alemanha em duas regiões distintas economicamente, né, que é a que a gente entendia pelo Muro de Berlim. Bom, como a gente já falou sobre faixa de Gaza, né, região da Palestina, é uma resposta relativamente simples de a gente resolver, que é a partilha da Palestina. Bom, para quem não sabe ainda especificamente, a questão da Palestina ela vai se originar, tem várias origens, né? A primeira origem é que essa região onde exatamente a gente viu, esse mapa aqui, que a gente está olhando, né, essa região aqui que a gente chama de Palestina, ele foi primeiramente ocupado por grupos de judeus. Depois você teve vários processos de diáspora, né, são saídas de judeus e dos judeus, né, retirada desse povo, e aí a chegada de grupos árabes, né, muçulmanos que se instalaram nessa região e que vão gerar, né, os palestinos. Acontece que com a colonização inglesa, depois você teve um incentivo de migração de judeus para essa região também. Então eles vão começar a coexistir nesse local. E posteriormente, com a Segunda Guerra Mundial e a perseguição dos judeus, começa a ter a necessidade de se criar um Estado judeu, né? Já que você tinha tido um grave problema com a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, né, com perseguição, então existe um movimento forte para que você crie um Estado judaico, né, de proteção a esse povo. Então eles vão construir Israel, a ONU vai fazer um projeto de partilha especificamente dessa região, onde ele vai dividir mais ou menos 51% para a criação do Estado de Israel e 49% para a criação do Estado da Palestina, só que os palestinos não vão aceitar isso, gera-se uma crise, uma guerra de independência, eles perdem e hoje em dia Israel ocupa boa parte dessa região, né, e os palestinos estão confinados em duas áreas, que são a faixa de Gaza e a Cisjordânia, cada vez mais perdendo seu espaço. E essa questão, né, essa falta de questão, principalmente como a gente viu na primeira questão, né, você tem nacionalismos, né, os palestinos se sentem como uma nação identificada e eles não têm território, então você cria uma série de problemas. Os árabes que estão em volta se colocam contrários à presença de Israel, então isso é uma região, uma característica muito intensa de muitos problemas que vai gerar muita instabilidade política na região. Bom, questão 4. Além das grandes reservas petrolíferas, outro grande fator, né, que faz com que o Oriente Médio seja uma região tão emblemática em termos geopolíticos na atualidade é ter grande importância no fluxo comercial entre o Extremo Oriente e a Europa, B, ter sido berço de três principais religiões monoteístas atuais, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, C, ser tradicional região em que acolhe imigrantes das mais diferentes nacionalidades e de diferentes partes do mundo, D,
por ser uma região cujos países sempre apoiam a política externa norte-americana de forma incondicional, e por ser uma região que sofreu ao longo do século XX constantes intervenções militares norte-americanas. Então, quais são as características que vão gerar uma maior estabilidade geopolítica? B. É claro que as outras questões podem ser colocadas aqui. A gente tem diferenças religiosas, nacionais e étnicas nessa região. Mas, basicamente, chama muita atenção que o berço das 3 principais religiões monoteístas seja justamente essa região do Oriente Médio. Então, sendo tanto o cristianismo quanto o islamismo, quanto o judaísmo coexistindo nessa região. Claro que essas questões geopolíticas e também as jazidas de petróleo acabam gerando uma tensão maior, e aí a intervenção de outros países, de outras potências, que também acabam trazendo mais atenção à luz a esses problemas, né? Mas as causas dos conflitos no Oriente Médio são muito ligadas a questões religiosas e as questões étnicas também, que vão permear essa região. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!